Olá, boa noite. Hoje o Noticidade vai repercutir ao vivo com a Polícia Militar os frequentes ataques dos últimos dias a ônibus em Sorocaba e região. Veja agora os outros destaques do Noticidade. 9 testemunhas prestam depoimento na delegacia anti-sequestro em Sorocaba. Nome limpo. A Associação Comercial de Sorocaba promove mutirão para renegociar dívidas de consumidores da região. Com menos de um mês para o Natal, cartas de todo o país são destinadas ao Papai Noel dos Correios, que há 23 anos procura atender os pedidos e os sonhos de milhares de crianças. Quarta-feira, 28 de novembro, o Noticidade começa agora. Foi preso hoje em Santa Catarina o último foragido suspeito de fazer parte do suposto esquema de fraudes em licitações. Com mais esta prisão, todos os mandatos de prisão temporária foram cumpridos. Agora, a Operação Águas Claras ganha uma nova linha de investigação em Sorocaba. Hoje prestaram depoimentos 9 pessoas. São chefes de setores e de departamentos da parte administrativa do SAI em 2010, sendo que alguns ainda trabalham na autarquia. Um dos depoentes, Paulo Coscarelli, era o diretor administrativo do SAI naquele ano. Eles foram ouvidos porque em 2010 o Tribunal de Contas do Estado apontou que uma licitação vencida pela Alsan para a prestação de serviços ao SAI em 2007 tinha tópicos que restringiam a competitividade do processo. De acordo com o Ministério Público, o Departamento Jurídico do SAI sugeriu uma nova licitação. A diretoria administrativa chegou a cogitar o novo contrato, mas desistiu da mudança e a Alsan continuou prestando serviços. Esses depoimentos, nós queremos esclarecer com eles quem determinou que o contrato continuasse em vigência sem acatamento da sugestão da diretoria jurídica do SAI. Existia uma sugestão do departamento jurídico apontando um risco do contrato ser julgado irregular. Isso, se efetivamente vier a ocorrer, e o que ainda não aconteceu, mas se isso vier a ocorrer, há um risco de prejuízo ao erário, já que havia uma situação irregular que não foi observada pela administração pública. Como não eram tratados como suspeitos ou indiciados, todos foram liberados logo depois das oitivas, que duraram 6 horas. As primeiras investigações da Operação Águas Claras envolviam a antiga diretoria do SAI, sob o comando de Pedro Dalpian. Já as suspeitas apuradas hoje nos depoimentos dizem respeito a decisões tomadas pela atual administração. Geraldo Caiubi, diretor do SAI, deve ser ouvido em breve pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Nós estamos esgotando todas as ferramentas de investigação antes da oitiva do diretor-geral. De acordo com o Ministério Público, os depoimentos desta quarta apontam que funcionários seguiram ordens da diretoria. Desde que a operação foi deflagrada há 2 semanas, ficaram presos por 10 dias o ex-diretor do SAI, Pedro Dalpian, e diretores e gerentes da Alsan. As suspeitas são de que empresas combinavam entre elas as vencedoras e os termos de licitações de departamentos de água e esgoto de cidades de 7 estados do país, entre elas Sorocaba. Nos próximos dias, o Ministério Público deve ouvir em São Paulo funcionários de outras empresas que formariam esse consórcio. Mais de 60 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em um bar no centro de Araçoiaba da Serra. O dono do estabelecimento foi apresentado na Polícia Federal e ficou detido no CDP de Sorocaba, pois não pagou a fiança de 2 salários mínimos. E 2 homens foram presos por tráfico de drogas e crime ambiental no bairro Goianã, em São Roque. Na casa onde os suspeitos estavam, a polícia apreendeu porções de maconha e 25 pássaros silvestres mantidos em cativeiro. Os homens foram encaminhados à cadeia de São Roque. Os técnicos em radiologia de Sorocaba fizeram 2 manifestações hoje. A primeira ocorreu de manhã, em frente a um laboratório no centro. Segundo o Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia no estado de São Paulo, esse laboratório contrata biomédicos no lugar de técnicos em radiologia. A segunda manifestação foi na parte da tarde, em frente à prefeitura, e o sindicato exige que a prefeitura encerre o contrato com a empresa que presta serviços de radiologia para a cidade, pois ela não registra os profissionais. Até o momento, não houve paralisação da categoria. Após liminar concedida ontem, a administração do Hospital Psiquiátrico de Sorocaba deve ser mudada. No dia 23 de agosto, o local foi interditado e o prazo venceu na última sexta-feira. E hoje, todos os envolvidos no caso participaram de uma reunião na capital, na sede do Ministério Público.
Após liminar até amanhã, a Prefeitura de Sorocaba deve assumir diretamente a gestão do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. O juiz estipulou prazos, inclusive, para que o município faça uma revisão clínica nos pacientes, faça a redistribuição desses pacientes adequadamente no local, se for necessário fazer benfeitorias. No documento, o Ministério Público entendeu, depois de reportagens levadas ao ar pelo SBT, que a atual direção do hospital não soube gerenciar a entidade da maneira correta. E existia também a denúncia de maus tratos aos pacientes. Os familiares dos quase 450 internos estão apreensivos, têm dúvidas sobre o que vai acontecer e temem que os pacientes recebam alta. Nós não somos médicos nem enfermeiros. E como vai fazer para dar a medicação se o paciente não toma? Outra preocupação é sobre de que maneira os pacientes serão tratados sobre a administração da Prefeitura, já que o recurso repassado do Ministério da Saúde será o mesmo da atual direção, R$ 35,00 por paciente. O que nós temos medo é que essa administração não atenda os princípios mínimos que as famílias precisam e que os dependentes precisam. Nós, como familiares, temos várias dúvidas, não é de hoje. O dinheiro vai continuar sendo exatamente o mesmo, né? Será que essa equipe que vai administrar o hospital são tão bons gestores que vão conseguir dar a qualidade que hoje o hospital não consegue dar com o mesmo dinheiro? Para a promotora, a Prefeitura tem sim condições de administrar o hospital com a mesma verba. O valor por hora é adequado, sim. Ele não estava sendo investido adequadamente, não estava sendo direcionado adequadamente. Durante toda a tarde, representantes do Ministério Público, Secretaria Estadual da Saúde e também prefeituras de algumas cidades da região, inclusive Sorocaba, se reuniram na sede do MP em São Paulo para discutirem sobre a melhor maneira de deshospitalizar os pacientes. A solução seria a criação de casas terapêuticas e também CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Por meio de nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que foi notificada no fim da tarde sobre a intervenção do Hospital Psiquiátrico e que amanhã será realizada uma reunião entre os secretários de Negócios Jurídicos e da Saúde para a definição das providências a serem tomadas. O advogado do Vera Cruz afirmou que vai propor uma reunião com representantes da Prefeitura para propor alternativas e cumprir o que a Justiça determinou para o funcionamento do local. Começou hoje na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, um mutirão para a renegociação de dívidas, promovido pela Associação Comercial da cidade. Fim de ano, 13º na mão, comércio bombando, mas com o nome sujo... Não dá para comprar. Por isso, a Associação Comercial resolveu criar um mutirão para recuperar o crédito de quem está inadimplente. Desta maneira, o pessoal pode comprar mais durante o fim do ano. O número de inadimplentes aumentou muito nesses últimos anos e, para isso, iniciamos essa campanha onde as empresas participantes oferecem condições especiais para que ele possa renegociar sua dívida. É só ele vir com RG e CPF, ele passa pela consulta aqui no SCPC, nós já informamos onde ele tem o débito e automaticamente ele renegocia. Mais de 900 empresas entraram nas negociações para recuperar o crédito de aproximadamente 90 mil clientes endividados em Sorocaba. A dívida chega a 51 milhões de reais. Ah, uma coisa é importante. Aqui, o cliente pode sair ganhando, até com descontos. Os descontos são bem interessantes, tá? Tem empresas praticando 80%, 70% de desconto, dependendo da dívida. Então é interessante que ele venha e converse com a empresa. Ganha também a família de quem recupera o crédito. Com a negociação, seu José já pensa nos presentes de Natal. Aproveitar para o dinheiro que sobrar e pagar as coisinhas para poder ficar em ordem. Ah, mas não é todo mundo não. Depois de 3 anos com o nome restrito, Alexandre não quer pensar em novas dívidas tão cedo. No momento eu não posso gastar nada, é só economizar. E quem quiser aproveitar a oportunidade para deixar o nome limpo, é só comparecer na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, das 9 da manhã às 5 da tarde até a próxima sexta-feira. E no sábado, quando terminam as negociações, o horário será das 9 da manhã até às 3 da tarde. 2 jovens, um de 17 e o outro de 18 anos, foram detidos, suspeitos de colocarem fogo em 2 ônibus e um caminhão em Várzea Paulista. O crime aconteceu no dia 15 de novembro no Jardim América 1. A dupla disse à polícia que não faz parte de facção criminosa. O menor tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi encaminhado à Fundação Casa de Jundiaí.
O outro homem responde em liberdade e aguarda a decisão do Ministério Público para saber se vão oferecer denúncia do caso. Além deste caso que nós acabamos de acompanhar, desde a última sexta-feira, Sorocaba registrou 8 veículos incendiados, sem vítimas. Fatos que deixaram a população preocupada. E para falar sobre esta situação, nós vamos conversar ao vivo com o capitão da Polícia Militar, Vanclay France. Boa noite, capitão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. O que a polícia tem a dizer à população? Os ataques, podemos dizer que os ataques são provenientes de crime organizado ou são ações isoladas? Em princípio, até o momento, nós não temos a confirmação exata que possam ser ações promovidas por alguma organização criminosa. Esses detalhes estão sendo analisados ainda, investigados pela Polícia Civil, a Polícia Militar também através do serviço de inteligência que existe. Nós estamos confrontando informações, estamos nos comunicando entre as polícias aqui em Sorocaba e em breve nós chegaremos possivelmente aos autores, pelo menos a um dos autores dos atos de vandalismo. Essa questão dessa semelhança dos ataques que acontecem em todo o estado, principalmente focalizados na região da capital paulista, levam a polícia a trabalhar de forma diferenciada, como por exemplo, rondas mais extensivas? Na verdade, o policiamento continua normal na cidade de Sorocaba, por isso até eu tranquilizo a comunidade sorocabana, estejam tranquilos que a Polícia Militar continua exercendo seu trabalho de prevenção aos crimes. Nós, logicamente, que em virtude desses atos de vandalismo, intensificamos o policiamento, principalmente junto à força tática, junto ao patrulhamento de motocicletas, que são as ROCANs. Nós também temos o apoio de helicóptero através do grupamento aéreo aqui em Sorocaba. Então nós estamos fazendo todo o possível para minimizar esses atos e tentar fazer com que isso não mais aconteça aqui em Sorocaba. O que o senhor tem a dizer para as pessoas, principalmente para toda a população, se depararem com um exemplo como esse acontecido de um caso de um suposto vandalismo? As pessoas estiverem dentro do ônibus, como é que elas devem se portar nesta questão? Eu sei que é difícil, né? A gente está orientando porque na hora deve passar por um pequeno desespero, né? Mas a gente pede para que mantenha a calma, a tranquilidade, porque até onde nós sabemos, por enquanto, esses atos, né, de vandalismos estão sendo proporcionados somente a meios materiais, né, no caso ônibus. Então, assim que possível, né, entrar em contato via 190 e passar para a Polícia Militar as características das pessoas que perpetuaram esse crime. Eu volto a ressaltar a questão da população, porque assim, aparentemente a polícia trabalha com uma certa tranquilidade com relação a esses fatos. Tranquilidade no sentido de ainda trabalhar com relação a casos isolados. Mas e as pessoas que trabalham à noite, chegam de madrugada em casa? Existe uma forma de prevenção, por exemplo, andar em grupos, enfim, manter sempre contato com viaturas da polícia? Olha, nós há algum tempo atrás nós já estamos mantendo um policiamento mais efetivo durante o período da manhã, até em virtude da grande quantidade de trabalhadores que saem no período entre 5 e 7 horas da manhã. Então a gente pede para que essas pessoas tenham cautela também, né, e se perceberem alguma situação suspeita, que liguem imediatamente ao 190 para que a Polícia Militar possa checar essa situação suspeita. Aí a gente vamos falar bem esclarecidamente, até para quem nos assiste agora, a questão da denúncia ela é importante e deve ser feita, até porque permite o anonimato. É muito importante, logicamente que permite o anonimato sempre, é muito importante o auxílio da comunidade nesse momento. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal necessita da comunidade. Então, nós estamos querendo que a população também ajude a polícia, porque a maioria, com certeza, dos cidadãos sorocabanos são de bem e nós queremos combater a criminalidade. Precisamos da ajuda, sim, da comunidade e elas podem ligar, as pessoas podem ligar através do 190 ou através do 181, que é o Disque Denúncia, que não vai precisar se identificar. Capitão Vanclay, a gente agradece a sua participação e deseja aí um bom trabalho nas ruas. Obrigado e boa noite. Amanhã o dia amanhece nublado, mas a previsão de sol. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Itapetininga, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Mesma mínima para Sorocaba. Piedade tem mínima de 14 e máxima de 29.
Em Jundiaí, a máxima atinge os 33 graus e em Araçoiaba da Serra, a mínima é de 15 graus. E daqui a pouco, às 8h25 da noite, ocorre o sorteio da Mega Sena com um prêmio avaliado em R$ 2.500.000. O caminhão da sorte da Caixa Econômica Federal vai estar em Jaguapitã, no Paraná. De acordo com a Caixa, o prêmio pode render até R$ 10.000 por mês, se aplicado na poupança. Falta menos de um mês para o Natal e milhões de cartas de todo o país têm apenas um destinatário: o Papai Noel dos Correios, que há 23 anos procura atender os pedidos de muitas crianças. Gabriela usou as redes sociais para mobilizar família e amigos a adotar uma cartinha e vai levar 10 de uma só vez. Este é o segundo ano que ela participa. Acho que essa época de Natal é uma época que o pessoal precisa, que fica mais emotivo, e criança principalmente, é sempre bom dar uma força pro pessoal. Quem também vai participar do Papai Noel dos Correios é Simone, que trouxe a filha Luísa para levar alegria a 4 crianças carentes. É um compromisso das minhas filhas, do meu marido, de não esquecer de vir aqui pegar a cartinha. A gente curte o doidado. Geralmente a gente compra junto, embala junto. A gente compra os presentes para ajudar as crianças que não têm como comprar os presentes. Aí a gente ajuda. Assim como Simone, centenas de pessoas aderem à campanha dos Correios todos os anos. O ano passado foram mais de 700 cartas como essas. Quase todas elas tiveram os pedidos das crianças atendidos pelas pessoas. No interior de São Paulo, o ano passado, nós tivemos 62 mil cartas cadastradas no sistema, e aqui em Jundiaí tivemos 770 cartas recebidas e cadastradas. Esse ano a expectativa é conseguir 100% de padrinho aí para todas as cartinhas cadastradas no sistema. A maioria dos pedidos é de brinquedos, como bolas, fantasias e bonecas. É neste cantinho da agência onde os sonhos são depositados, para depois virarem realidade. Quem quiser participar, é só procurar uma agência central dos Correios da sua cidade. Segue um pedido aí ao Papai Noel dos Correios: saúde para todos os brasileiros. O Noticidade desta quarta-feira termina aqui. Você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.